VEG acabou de soltar o resultado trimestral desde o início do ano. Ela já caiu 26%, mas dá uma olhada no que aconteceu nos últimos 5 dias. 8% de valorização. Será que ainda faz sentido a gente entrar na VEG agora? Ou será que não faz mais sentido a gente entrar a esses preços? A gente vai fazer a análise do resultado trimestral da VEG hoje. A gente vai fazer preço teto através do fluxo de caixa. E aí você vai ter uma noção de como está a situação da VEG atual, se faz sentido você entrar ou se tem outras oportunidades melhores de mercado. Inclusive, quero te convidar a prestar atenção bastante nos próximos vídeos do canal, porque começou uma época que eu gosto demais. E sabe que o que eu mais gosto de fazer aqui no canal é análise profunda, realmente vídeo de 20, 30, 40 minutos te ensinando tudo que você precisa saber para poder investir, não é verdade? E olha só, começamos então a sessão de resultados do terceiro trimestre das empresas. A VEG soltou o resultado no dia 22/10 e agora 24, 27, 28 começa a sair vários resultados. Então tem resultado de Neoenergia, a gente pode ler de Santander, de Transmissão Paulista, de Bradesco, Klepwegger, que às vezes vocês pedem também, Ambev, tem um monte de resultado que vai sair agora. Então tem muito conteúdo pra gente discutir nos próximos vídeos. Eu só preciso que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo pra poder minha carinha aparecer pra você na sua página inicial do YouTube. E eu prometo que eu vou te entregar 320%, 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar o máximo possível. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar no Google. Você pode digitar junto comigo, principalmente se você tiver ou na televisão ou no computador. No computador você consegue colocar eu de ladinho e ir abrindo para poder fazer as mesmas coisas que eu. Se você tá na TV, você consegue assistir a TV e ficar mexendo no celular para acompanhando o relatório junto comigo. Se você só assiste, cara, o seu grau de aprendizado vai ser um pouco menor. O problema é se você assiste pelo celular. Aí realmente não tem como você acompanhar com o celular, que não tem como dividir tela. Aí eu falo pra você pegar o celular de sua princesa ou do seu esposo, ou se você mora na casa da sua mãe, pega o celular de sua mãe, dos seus irmãos aí, beleza? Mas é importante que você acompanhe junto comigo aqui o relatório. Então a gente vai digitar no Google VEG RI, esse RI vem de relação com os investidores. A gente entra lá na página inicial e aqui na página inicial a gente vai procurar por central de resultados. Inclusive já vai aparecer aqui pra gente agora, porque foi uma coisa que aconteceu ontem, né? Então já vai aparecer aqui o release de resultado e apresentação de resultados. A gente sempre baixa primeiro a apresentação de resultado. Por quê? Porque ela é mais simples. Então para você que tá começando, é legal que você primeiro dê uma olhada na apresentação de resultados. Eu vou baixar aqui o release de resultado também, porque preste atenção, uma empresa como a VEG soltar aí uma apresentação de resultados com 9 páginas, não acho que fica completa, né? Então aqui tem os destaques, tem o retorno do seu capital investido, tem aqui os braços da VEG, tem o EBITDA, tem o CAPEX e pronto, acabou. É isso aqui, a apresentação de resultados. Então a gente não vai olhar pela apresentação hoje. A gente já viu, e você já viu comigo aqui nesse canal, várias empresas que através da apresentação de resultados a gente tem um panorama bem completo do que aconteceu com a empresa no trimestre. Que não é o caso da VEG. Na VEG a gente precisa de mais detalhes. Então a gente vai fechar a apresentação de resultados e vamos abrir aqui o release de resultados. O que é o release de resultados? É como se a apresentação de resultados fosse esmiuçada, porque na apresentação de resultados, eu não sei se você percebeu, mas a apresentação de resultados é feita através de uma conferência. E aí alguém da empresa, CFO, CEO, gestor da empresa, vai lá e vai te apresentar aqueles resultados. Então ele precisa só dos slides. Aí ele mostra o slide e fala, ó, o ROI foi isso, por causa disso, disso, disso. Como aqui no release a gente não tem a apresentação do release, a empresa precisa descrever tudo bem bonitinho. Na apresentação a gente só via receita operacional foi 10 milhões. Aqui explica o porquê da receita operacional de 10 milhões. Então sempre quando você tiver dúvida, leia os releases das empresas. E convenhamos, 12 páginas, né, cara? É 12 páginas, não faz sentido você falar que não tem tempo pra ler isso aqui. Tem muita gente que fala, que não faz sentido eu investir em empresa, que eu vou gastar muito tempo lendo, não sei o que, não sei o que. 12 páginas. 12 páginas, você lê em 5 minutos, 10 minutos. Uma coisa que eu gosto sempre de olhar é isso aqui, ó. O resultado da empresa pós apresentação de resultados. Perceba que hoje, estou gravando aqui agora às 3 horas da tarde, perceba que hoje, com o resultado que saiu ontem pós fechamento, a VEG já valorizou praticamente 4%. Ou seja, significa dizer então que o pessoal gostou do resultado, né? Então a gente vai olhar de maneira mais crítica ainda. Quando o pessoal gosta do resultado, a gente tem que olhar de maneira mais crítica ainda, para ver se não tem otimismo exagerado. E quando a ação cai, a gente tem que olhar com mais crítica ainda, justamente para ver se não tem pessimismo demais no resultado. Quando a ação fica lateralizada, ou seja, ela nem sobe e nem desce, é porque o resultado veio de acordo com as perspectivas do mercado. Então, neste momento, você vai ver se realmente as suas perspectivas estão alinhadas. Mas de toda forma, a gente tem que ler criticamente para poder entender se essa empresa foi realmente bem, foi realmente mal, ou se foi elas por elas. Então vamos lá. Primeiro, sempre os destaques. Receita operacional líquida foi de 10,2 bi no terceiro trimestre de 2025. Isso é absurdo, né? 10,2 bi
de receita operacional líquida, 4,2% superior ao terceiro TRI de 2024. Convenhamos, uma alta de 4,2% na receita operacional líquida não é tanta coisa assim em um ano. Vê aquela reposição de receita acima da inflação, né? Mas não é uma receita ruim, não. Principalmente em momentos que estão no cenário macroeconômico, né? O EBITDA atingiu 2,2 bi, 2,3 superior ao ano passado, mesmo trimestre do ano passado. E o retorno sobre capital investido, o ROIC, atingiu 32,4%. Teve uma redução de 4,7 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior, mas é palhaçada isso aqui, né, cara? Isso aqui é palhaçada. 32,4% de ROIC é muita coisa. Imagina, neste momento em que o cenário macroeconômico tá ruim, com a taxa de juros muito alta, as empresas em geral têm dificuldade de fazer financiamento, de comprar, de reinvestir, de abrir novas filiais, e a VEG consegue, mesmo com a taxa muito alta, fazer bons investimentos, que é justamente o momento melhor. Você já viu aí que várias empresas grandonas compram empresas pequenininhas no momento que a taxa tá muito apertada? Por quê? Porque as empresas pequenininhas não conseguem gerir muito bem a sua alavancagem, ficam devendo, ficam com dificuldade, aí a empresa grandona vai lá e pega a empresa pequenininha e vai crescendo e se tornando cada vez mais relevante. A VEG, ela é muito boa nas suas alocações de capital, então ela investe muito bem. A prova de que ela investe muito bem é que o ROIC dela de 32,4. Aí a administração mandou uma mensagem pra gente, vamos ler aqui, ó. Continuamos a observar boa demanda nos negócios tradicionais, principalmente na infraestrutura elétrica. No Brasil, apesar de tudo, né, apesar de cenário restritivo, teve bom desempenho na atividade industrial, projetos de transmissão e distribuição e melhora na demanda dos motores comerciais e appliance. Isso aqui é legal de ler, sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, mas a economia tá parando, mas com essa taxa de juros aí, realmente ninguém sobrevive, e tem um pedaço de verdade nisso. Realmente é difícil empresas menores sobreviverem a isso, mas é nesse momento que a gente consegue ver quais são as empresas realmente resilientes, quais são os setores mais perenes no mercado. E perceba, mesmo no cenário restritivo, a VEG conseguiu continuar com a sua atividade industrial bem, a parte de transmissão e distribuição de energia, a parte de negócios tradicionais, né, como infraestrutura elétrica, mostra que a VEG, ela está, mesmo em cenário difícil economicamente falando, muito bem posicionada. Então os produtos dela, os produtos que ela vende, são muito bons. Inclusive a gente vai ler uma parte mais posterior aqui que eu já deixei marcado para você, para tentar fazer um vídeo mais curto, que existem vários setores na infraestrutura elétrica que precisa de manutenção e reposição de peça. E é aí que a VEG atua, ou seja, não tem como isso parar. É quase que um setor perene. A gente considera as empresas de energia perenes, na verdade, e a empresa que fornece material para que a empresa de energia fique sustentável, né? Que ela consiga realmente operar tanto na distribuição quanto na geração. Pois é o papel da VEG, né? Então, realmente é uma empresa muito boa. Na parte internacional, teve destaque para a Europa, principalmente nas vendas de equipamento industriais para segmentos de óleo, gás, água e saneamento. De novo, ela fornece material, ela fornece equipamento, ela fornece motores, ela fornece coisas para poder manter funcionando o setor perene. É uma grande qualidade da VEG. Quando a gente olha para o lucro líquido aqui, os principais números do trimestre, a gente consegue ver que o lucro líquido foi de 1,6 bi. A margem líquida foi de 16%. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Eu quero te mostrar um detalhezinho aqui que me chama a atenção na VEG. Quando a gente olha para a receita líquida da empresa, eu vou pegar aqui um máximo, tá? Você consegue ver o quanto essa receita subiu, certo? Receita subir é bom, Léo? É bom, pô. Tô ganhando mais dinheiro, tá entrando mais dinheiro dentro da empresa. Se antes eu vendia um creminho de mão aqui, ó. Esse creminho aqui é bom. Eu tenho um problema na mão, muito seca a minha mão, principalmente quando eu uso muito luva, né? Tem talco e tal, isso acaba com a minha mão. Vamos supor que um creminho desse aqui eu vendo a R$2. Se eu vendo 3 creminhos, eu vou colocar R$6 dentro da empresa. Então aumentar a receita líquida é muito bom. Só que, mais importante que aumentar a receita líquida é aumentar o lucro líquido junto. Porque tem muita gente que antes vendia um cremezinho aqui de R$2 com custo de 20 centavos. Mas para aumentar a operação e vender 20 cremezinhos, ela começa a gastar 50 centavos por cremezinho. Perceba, ela vai lucrar mais, nominalmente falando. Ela vai aumentar o número da receita líquida, mas a margem líquida vai diminuir. O que é margem líquida? É o quanto de lucro líquido eu tenho sobre a receita líquida. Presta atenção que isso aqui é conteúdo bom, hein? Isso aqui você tem que prestar atenção nas suas avaliações, vai mudar o jogo de sua avaliação. Quando você vê uma receita líquida de uma empresa crescendo muito, isso é muito legal. Só que você tem que ficar olhando bem atentamente a margem líquida também. Que se a margem líquida cai, o que é inclusive esperado, teoricamente ela vai ter um limite de crescimento, que senão depois não vai ter mais margem, certo? Então, qual que é o ponto principal aqui que chama atenção na VEG? É que, mesmo subindo muito a receita, ela consegue manter suas margens. O esperado é que a margem fique estável ou caia nesses
processo de crescimento muito grande de receita líquida, porque tem mais custo. Então, normalmente as empresas aumentam a receita líquida com custo alto mesmo e depois vai reduzindo o custo. No caso da WEG, dá uma olhada aqui na margem líquida da empresa. Olha só, se eu clicar aqui em margem líquida e ver um histórico, perceba, a margem líquida foi inclusive aumentando. Ela foi aumentando a receita, aumentando a margem líquida. Significa isso? Ela tá vendendo cada vez mais cremezinho e antes ela tinha um custo de 20 centavos para vender o cremezinho, agora tá com 10 centavos de custo. Ela tá aumentando a margem líquida, apesar de aumentar muito a receita líquida. Então, realmente, a gestão da empresa, absurdo, né? Comparando com o trimestre anterior, subiu 3,7% o lucro. Comparando com o ano anterior, subiu 4,5%. Então, o lucro não subiu tanto assim, né? O lucro tinha ficado estagnado desde o terceiro TRI de 2024 até o segundo TRI de 2025. Aumentou mais agora mesmo. Então, a empresa realmente entregou aí um resultado mais de lado. E uma coisa interessante também de ver é isso aqui, ó. Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Um ano atrás, lá em 23 de outubro, foi quando soltou esse resultado aqui, ó. Esse resultado do terceiro TRI de 2025, com um lucro líquido de 1,5 bi. Quanto que a empresa estava cotada? R$56. Hoje ela tá cotada com o mesmo lucro, tá? Trimestral, a 41. Tem mais coisas que a gente precisa avaliar, mas vocês vão entender a expectativa que o pessoal, o mercado tem com a WEG. Receita operacional líquida, como que ela ganha dinheiro? Aumentou 4,2 e aqui a gente consegue ver como que ela vende, para onde ela vende. 61% dos 10 bi que ela tem de receita vem do mercado externo. Legal demais, né? Porque soltei um vídeo sobre Klabin esses dias para trás e no vídeo eu falei assim, quando você investe em Klabin é uma forma de você dolarizar o seu patrimônio de maneira indireta. Porque se a empresa tem 60% da receita em dólares, você tá dolarizando, indiretamente tá. Na Klabin também tem 60% de receita exterior. Aqui na WEG, mesmo ela não exportando commodity, porque não é uma empresa de commodity, já é uma empresa do setor industrial mesmo, né? Vende motor, vende pá eólica, vende um monte de coisa que não é commodity. Então tem uma complexidade, tem valor agregado no produto. E mesmo assim, 60% da receita é em dólar. Então você dolariza também o seu patrimônio investindo em WEG. Aqui você consegue ver que a receita operacional líquida do mercado externo subiu 6,8% em relação ao terceiro TRI de 2024, mesmo o dólar caindo, né? Porque durante esse período o dólar caiu, chegou a bater 6,30 no início do ano e agora realmente aí tá 5,30, 5,40. Então mesmo com o dólar caindo, ela aumentou a receita em dólares, ou seja, está vendendo mais no exterior. E aí a gente chega nos braços da WEG. Presta atenção, ela tem 4 modelos de venda para poder ganhar dinheiro. Tem a empresa que vende o cremezinho e controle de ar-condicionado. Então tem 2 braços. Se for a mesma empresa, um braço da empresa vende creme, o outro braço vende controle de ar-condicionado, certo? O que a WEG vende? E aí agora a gente vai entender. Primeira parte, o primeiro ramo da empresa é equipamentos eletrônicos industriais. E aí ela divide sempre mercado interno e mercado externo. E perceba o quanto cresceu. Olha para você ver a variação de receita operacional líquida, o ROL aqui é a receita operacional líquida, no mercado interno e no mercado externo. Cresceu do segundo TRI para o terceiro TRI 2025, 11% e 6,6% no mercado externo. E quando a gente olha ano a ano, 13% de crescimento no mercado interno, ou seja, está vendendo bem no Brasil, aumentou bastante a receita. Neste braço, né? Já que a receita foi de 4,2 e neste braço foi de 13, teve algum outro desses braços aqui que vendeu pouco, mas a gente vai ver. Não foi o caso dos equipamentos eletroeletrônicos industriais. No exterior também cresceu 7,1. Olha, lê junto comigo aqui, tá? Vou até marcar o texto, ó. Lê junto comigo, ó. No Brasil, a atividade industrial apresentou bons resultados, com demanda saudável por produtos de ciclo curto, especialmente motores industriais de baixa tensão e redutores, com foco maior em manutenção e reposição de equipamentos. Então não é que as empresas precisam comprar os motores da WEG para abrir novas filiais, para aumentar o seu negócio, é só para manter o OPEX, é só para manter a empresa, ou seja, é o OPEX da empresa. OPEX das empresas em geral, se não for mantido, a empresa fecha. Como a empresa não quer fechar, ela tem que ficar fazendo manutenção. É como se uma padaria, por exemplo, para simplificar para você o exemplo, como se uma padaria tivesse um forno e ela precisa trocar a gradinha do forno todo trimestre, porque a gradinha por algum motivo começa a estragar. E aí a WEG vende a gradinha. Então, a empresa, mesmo em cenário difícil, tá vendendo pão, tá no cenário difícil. Mesmo no cenário difícil, ela vai manter a compra das gradinhas, porque se ela não comprar as gradinhas, ela não consegue fabricar o que ela teoricamente já fabrica. Então ela não é que a empresa, a padaria, tá querendo comprar um outro forno e a WEG vende forno. Se a WEG vender forno, aí tudo bem. Pode ser que em momentos e cenários restritivos, a padaria não queira comprar forno. E aí a WEG vai ficar sem vender. Mas no caso da WEG, ela vende esses materiais de manutenção. Isso é muito legal. Equipamentos eletrônicos industriais. Ou seja, vende a gradinha lá. A empresa não tá pensando em crescer, é só manter o que tá precisando, tá? Então, isso é bem legal, né? No mercado externo, olha lá, atuação para equipamentos de ciclo curto. Mesma coisa, aqueles equipamentos que estragam, né? Tem um ciclo curto de vida, então toda vez tem que ficar fazendo manutenção, reposição das peças. E desempenho positivo aqui na Europa, especialmente no setor de segmento de óleo, gás, água e saneamento. E aí a gente vai pro segundo braço. Então, o primeiro
braço, equipamentos eletroeletrônicos. Segundo braço, geração, transmissão e distribuição de energia, que ela chama de GTD, né? Ela vende. Quando eu falo em geração de energia, o que você pensa? Aqueles catavento eólico, né? O editor vai deixar aí uma foto. Painéis solares também, a WEG faz isso. Aqueles conversores solares nas transmissoras. A WEG também tem papel importante, ou seja, ela tem um papel importante para manter um setor perene funcionando. Então, se o setor de energia é perene, a WEG será que é também? Começa a refletir sobre isso. Será que é? Ou será que setor perene é só o best? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. E olha aqui o desempenho da receita operacional líquida neste setor. Caiu 20% no mercado interno e no ano caiu 6,8%. E caiu no mercado externo também. Caiu menos, mas também caiu. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, esse braço aqui, a gente já viu que a parte do eletroeletrônicos aqui subiu, mas a parte de geração, distribuição e transmissão caiu. Olha a justificativa. A receita foi impactada principalmente pela ausência da entrega de novos aerogeradores. Falta de projetos de geração eólica em 2025. Uma coisa é você comprar o catavento, outra coisa é você continuar comprando. A Auren, por exemplo, não consegue se endividar mais. A Engie não consegue se endividar mais nesse momento. A Eletrobras não consegue se endividar mais nesse momento. Então, diminuem as compras, né? Mercado externo, a acomodação da receita, porque aqui não aumentou, mas nem diminuiu também. A acomodação da receita foi motivada principalmente pela oscilação na entrega de projetos de geração em nossas operações da Europa e da Índia. Ou seja, manteve o bom volume de entrega, mas não aumentou. Manteve as entregas, normal. Quando a gente vem aqui no motores comerciais e appliance, aumentou também um pouquinho da receita, representa um pedaço menor da empresa, né? Mas aumentou também a receita, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. No Brasil, inclusive, cresceu bastante. E aqui ela diz, né, que tem um desempenho positivo no Brasil, nesses segmentos relevantes de mercado aí com ar-condicionado, motobombas, compressores, é a mesma coisa lá na América do Norte, né? E por último, que eu garanto que muita gente que investe em WEG não sabia disso, eu garanto. Deixa aqui nos comentários se você investia em WEG e não sabia disso. E você que já conhecia, já ouviu falar da WEG e também não sabia disso. Sabia que a WEG vende tinta e verniz? Sabia disso? Nem parece, né? Pois é, 5% da receita, não é pouco não. 5% da receita em uma empresa grande como a WEG é muita coisa. São 353 milhões de reais, cara. É muita coisa. E continua crescendo, olha lá pra você ver. No mercado externo cresceu 27%, muita coisa. No mercado interno, Brasilzão aí, 6,8%. Ó, a demanda de tintas líquidas para o segmento de óleo e gás manteve em alta aqui no Brasil e a mesma coisa no exterior. Então a gente viu aqui ó, os braços das receitas da WEG. Se você acredita que esses braços de receita eles vão continuar crescendo, faz sentido você olhar com bons olhos para a WEG. Porque mesmo que fosse uma empresa muito barata, se ela não tivesse um modelo de negócio persistente que teoricamente tem a previsão de subida no longo prazo, não faz sentido você investir, né? Mas será que a WEG tem essa perspectiva de crescimento no futuro? Não, ela tá já 60% da receita em dólar. Tá aumentando suas operações no México, na China, na Índia. Tá querendo expandir cada vez mais internacionalmente. Será que faz sentido? O sonho do pessoal que investe em Vulcabras não é internacionalizar os produtos? Já é basicamente o que a WEG tem, por isso que ela é mais cara. Aqui ela mostra como funciona o custo da empresa. Então, 69% do custo para a venda dos produtos vem de material. Para ela vender um motor, ela gasta com material. Inclusive, ela fala que observamos uma pequena acomodação na margem bruta, ou seja, não conseguimos aumentar a margem, motivada principalmente pelos aumentos nos custos de algumas matérias-primas, especialmente o cobre, além da alteração no mix de produtos. Ou seja, o cobre subiu de preço e ela precisa de cobre para poder fazer os seus produtos, desenvolver seus motores, um monte de coisa. Então, o custo aqui dos materiais subiu. Você, inclusive, consegue ver aqui que realmente grande parte do custo vem de materiais, né? Aí 19% de pessoal e funcionário, 2% de depreciação e 9% de outros aqui que ela coloca como outro. Uma coisa que muita gente não olha é fluxo de caixa das empresas. Porque, perceba, a empresa, eu quero que você dê uma olhada nisso aqui, ó. Caixa de dezembro de 2024. Caixa de dezembro, 7,3 bi. Caixa em setembro de 2025, 6,4. Uai, Léo, diminuiu o caixa? Sim, diminuiu o caixa, tá vendo? Diminuiu aí 900 milhões de caixa. Por que isso aqui aconteceu? Porque se a gente for olhar o fluxo de caixa durante esse período, o fluxo de caixa tá menos 900 milhões. Mas mesmo assim, eu consigo ver que o lucro foi de 1,6 bi. Isso aqui é uma confusão que aparece na sua mente, contabilmente falando. Precisa entender isso aqui. Não vai ter como eu te explicar sobre isso aqui. Isso aqui é um conteúdo que eu entrego dentro da mentoria, que demora 2, 3 horas para eu te explicar em live. A gente abre balanço patrimonial, a gente abre fluxo de caixa, a gente abre DRE para te mostrar a demonstração dos resultados do exercício e a gente faz uma análise pormenorizada dessas empresas. Não só da WEG, né? Mas te ensino a fazer em todos os setores. E você, se quiser aprender, se aprofundar mais, você vai ter a oportunidade de entrar na nova turma da geração de dividendos no dia 10/11. 10/11. Se você quiser realmente aprender a investir de maneira profissional, com acesso vitalício às aulas gravadas, acesso vitalício às lives que vai ser gravadas na sua turma, você vai ter acesso vitalício também. Pelo menos enquanto a internet existir. Se der algum BO na internet, a gente arruma um jeito
de disponibilizar essas aulas para você, porque tem que ser vitalício, não faz sentido. Inclusive, a minha mentoria tem que ser vitalícia, porque tem 420 aulas lá. Então, é um conteúdo mais profundo de verdade, não é coisa básica. Então, é um conteúdo profundo de verdade. Inclusive, a gente separou a mentoria através de faixas, desde a faixa branca até a faixa preta, justamente para eu te ajudar, mesmo você que não sabe nada sobre investimentos, como que abre uma conta na corretora, tem até isso, né? Eu te ensino a abrir até conta na corretora e você chega nesse nível aqui de avaliar fluxo de caixa de empresa, a diferença entre o fluxo de caixa e a demonstração do resultado do exercício, como que você faz valuation com fluxo de caixa, que eu vou te mostrar fazendo aqui hoje na VEG, vários modelos de valuation, como você cria uma carteira realmente forte que vai te aposentar pro longo prazo, né, pro resto da sua vida. Se você quiser fazer parte da turma da mentoria, vamos abrir essa turma só no dia 10/11. E antes de abrir a turma, eu vou fazer 3 aulas ao vivo e vai ser gratuito, você não vai precisar pagar nada para assistir essas aulas e você vai entender bem direitinho como funciona dentro da mentoria. Vai ser um conteúdo entregue assim de altíssimo valor dentro dessas 3 aulas. Mesmo você que não quer entrar na mentoria, faz muito sentido você assistir essas 3 lives, que eu vou te ensinar muita coisa. Isso aqui meio que virou um bordão da geração de dividendos, né? Mas é verdade mesmo. Nessas lives vai ser 6 horas de conteúdo e eu vou te entregar muito mais do que muito curso pago, que eu já paguei R$1.000, R$2.000, R$3.000 só nessas lives gratuitas. E aí você vai ter certeza se você quer entrar na geração de dividendos ou não, beleza? Não perde. O QR Code tá aqui, tem um link na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar materiais de estudo e vou disponibilizar alguns PDFs, porque a gente vai montar um plano ao vivo lá junto com você. Você vai precisar desse PDF, então você vai ter que imprimir para poder fazer o PDF bem bonitinho. Se eu fosse você, não perderia, beleza? Mas voltando aqui, olha só o que a VEG fala sobre o fluxo de caixa. As atividades operacionais apresentaram geração de caixa de 4,2 bilhões até setembro de 2024. O que significa isso? Ela tá falando assim, Léo, com tudo que a gente fez, a receita que entrou dentro da empresa foi 4,2. Isso aqui é a parte operacional. 4,2 bi, então, entrou dentro da empresa. Desses 4,2 bi, a gente fez um monte de coisa. A gente fez investimento, a gente fez alguns financiamentos, teve variação cambial. Então, olha só, nas atividades de investimento, que incluem movimentações de ativos imobilizados, intangíveis, essa parte do balanço patrimonial, depois te ensino isso, aquisições de novas empresas, aplicações financeiras, tivemos um consumo de caixa de 2 bi. Então, ela tinha 7,3 bi de caixa, aí ela gerou mais 4,2 bi. Então, até aqui, o fluxo de caixa tinha sido 11,6 bi, certo? Só que aí ela gastou 2 bi com investimento, caiu para 9 bi. Depois, ela fez financiamentos, ou seja, pegou dívida, 2,7 bi, caiu ali para 7 bi. Tirou mais uns 300 milhões aqui, caiu para 6,4 bi, tá? Dos investimentos, ela falou que gastou esses 2 bi com aumento na capacidade produtiva e continuidade das aplicações de recursos nas fábricas do Brasil, México e China. Isso aqui é legal demais, né? Porque se eu aumento a capacidade produtiva, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu tenho mais receita. Se a demanda for boa, eu continuo tendo mais receita. Isso cresce a receita líquida da empresa, tende a crescer o lucro, e se eu for bem organizado, eu consigo manter a minha margem. Ou seja, VEG sendo VEG, né? Aqui ela mostra o que ela tá fazendo com o dinheiro de investimento. Então, no terceiro tri de 2025, ela investiu 672 milhões em modernização e expansão da capacidade produtiva. Por que é bom modernizar a capacidade produtiva? Custa menos. Antes eu conseguia produzir o cremezinho, que eu vendo a R$2 por R$1. Então eu tinha uma margem aqui de R$1. Se eu conseguir produzir por 50 centavos, pô, agora eu tenho uma margem de 1,50. Então, bom demais, né? Modernização sempre bom. E expansão da capacidade produtiva, para fazer mais cremezinhos. Então, investiu em máquinas, equipamentos, licença de uso de softwares. 52,2% foi utilizado nas unidades do Brasil e 47% destinados a parques industriais e demais instalações no exterior. Aqui você consegue ver, cada trimestre, como que foi o investimento no Brasil e como que foi o investimento no exterior. Consegue perceber que cada vez mais está investindo mais no exterior, né? Por exemplo, as tarifas do Trump atrapalharam a VEG? Atrapalharam. Teve tudo que é produzido no Brasil, que é exportado Estados Unidos, vai ter essa taxa. Só que justamente por isso que ela começou já a se movimentar. Ela está movimentando parques industriais no México, justamente para poder colocar e produzir produtos lá dentro dos Estados Unidos, que aí ela consegue vender dentro dos Estados Unidos, só que através da produção lá. E aí não tem taxa. Além disso, uma empresa grande como a VEG tem que ficar sempre inovando, então ela investe, né, em desenvolvimento e inovação. Inclusive, por exemplo, a Apple só é Apple hoje porque ela investe uma parte da receita em inovação, grande parte da receita em inovação. A Nvidia só é Nvidia hoje porque investe grande parte em inovação. Como que você acha que eles descobriram novos chips? Como que a Apple desenvolveu o iPhone? Através de investimento em desenvolvimento, pesquisa e inovação. E aqui no caso, na receita operacional líquida da VEG, 3,5% vai para essa parte de desenvolvimento, inovação e tal. Que a gente consegue ver o caixa líquido, que é as disponibilidades menos financiamento. A gente consegue ver que se a empresa está alavancada de maneira arriscada ou de maneira segura. Ela tem financiamento. Olha só, financiamentos aqui, ó, 3,8 bi. Nossa, Léo, é muita dívida, 3,8 bi é muito. Mas ela tem, ó, disponibilidade 7,3 bi. Se ela pegar esse 7,3 bi, pagar toda a dívida, ainda sobra 3,4 bi. Por isso que quando você vai lá na VEG, você olha a dívida líquida sobre EBITDA, tá negativo. Quando eu tô com
Dívida negativa significa que eu tenho caixa, mais do que a minha dívida. Então é como se eu devesse R$2 pra Ingrid, mas eu tenho R$4 de caixa. Então a minha dívida líquida, que é justamente a dívida bruta, que eu devo pra Ingrid, R$2, menos o meu caixa, que é R$4, fica negativa. 2 menos 4, fica menos 2, porque sobra R$2. Depois que eu pagar todas as minhas dívidas, ainda sobra R$2. Por isso que a dívida líquida sobre a EBITDA da VEG é negativa, porque ela paga tudo que ela deve e ainda sobra dinheiro. Outros eventos. Anunciamos no dia 16 de outubro, inclusive isso aqui foi um fato relevante, a celebração de acordos vinculados para investimento e aquisição de aproximadamente 54% do capital social da Tupinambá Energia, Tupimob. Empresa destacada na atuação de mercados de softwares e serviços completos para gestão de redes de recarga de veículo elétrico. O valor total do investimento foi 38 milhões. Praticamente nada da VEG, né? Imagina, ela faz um lucro líquido de 1,6 bi no trimestre. Ela comprou 54% do capital social dessa Tupimob por 38 milhões, não é nada. Mas ela fez, historicamente, excelentes aquisições. E ela quer justamente ser destaque nessa parte de recarga elétrica dos carros, né? Enfim, a plataforma digital robusta que conecta usuários de veículos elétricos a redes de recarga. Então, legal, né? E acabou aí a demonstração de resultados da VEG. Agora vem aqui só a DRE, meu balanço patrimonial e vem aqui o fluxo de caixa, né? Aqui uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. A VEG, tem muita gente que fala que ela é uma empresa de crescimento, né? Crescimento. Concordo pra caramba, porque o ROI dela é muito elevado. O ROI que é bom demais também, então ela cresce pra caramba. Só que a VEG, ela paga 50% de payout, cara. Você tem ideia do que é isso? Por exemplo, você fala que o BBAS, você fala que o Banco do Brasil é um bom pagador de dividendos. O payout dele agora tá 30%. Na época que foi o maior payout, foi especulado para subir 45%. A VEG tem um payout maior do que o Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil paga mais dividend yield do que a VEG? Você já parou pra pensar sobre isso? Tem muita gente que fala que a VEG não é uma boa pagadora de dividendos. Discordo, ela é uma boa pagadora de dividendos. O problema é que ela é tão cara nos múltiplos que os 50% de payout não é possível um bom dividend yield. Vou te provar isso. A gente vai calcular o preço teto projetivo dessa empresa, beleza? A gente vai calcular o preço teto projetivo usando o pensamento do Basim para você ver o quanto teoricamente você poderia pagar na VEG para receber o mínimo de 6%. Aí você vai ver o quanto ela é cara em múltiplos. E aí depois a gente vai evoluir esse pensamento. Porque o preço teto projetivo, ele é legal de fazer? É. Se a gente olha no ano assim a nossa prospecção de ganho em dividend yield. Mas ele é o único que você pode fazer? Óbvio que não. Se eu pegasse todos os livros aqui que mostram valuations diferentes, você ia ficar impressionado. Tem muito jeito de fazer valuation. Inclusive, dentro da mentoria tem um módulo de ação que é só sobre valuation. Você aprende a fazer todos os modelos de valuation. No final, eu falo qual que eu uso. Inclusive, tem um modelo de valuation específico da MGD. Não criei nada de novo. Eu só peguei a melhor parte de tudo que já funcionou na vida. Peguei a melhor parte de cada e adaptei isso pro Brasil. Por isso que eu te convido de novo. Eu sei que é chato ficar te chamando, mas é porque tem muita gente depois que me chama no Instagram e fala assim, pô, Léo, abriu a mentoria, fechou e eu nem fiquei sabendo. Pois é, tô tentando avisar o máximo possível. QR Code aqui, tá? Não vacila não. Então vamos calcular o preço teto projetivo aqui. E aí, depois que a gente calcular o preço teto projetivo, eu volto lá para te mostrar um detalhe bem importante na VEG. Tô aqui na Word, na parte de análise avançada de ações, que inclusive tem um spoiler quase saindo aí, hein? É um negócio legal demais. Vou digitar aqui, ó, VEG. Aqui a gente clica em adicionar preço teto projetivo e a gente vai projetar aqui de acordo com o lucro que já teve. Vamos caçar aqui o lucro que já teve? Olha, eu consigo ver aqui a demonstração de resultado consolidado, que é o acumulado. Então, os 9 primeiros meses de 2025, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Quanto que foi a receita operacional total desses 9 meses? 30 bi, o lucro bruto foi 10 bi, o lucro antes dos impostos 6 bi e o lucro do exercício, que esse que é o lucro líquido, é o que a gente tem que levar em consideração, 4,7 bi. Então, nos 3 primeiros trimestres foi 4,7 bi. Então, eu vou pegar este valor, ó, 4,788, 457. Isso aqui foi o que ela teve de lucro nos 3 tri. Vou dividir por 3, por quê? Para saber a média do trimestre. Então, agora eu sei a média do trimestre, que é 1,5, e agora eu multiplico por 4, para saber o quanto que teoricamente ela vai ganhar em 4 trimestres, que é um ano. Então, quando eu vou calcular o preço teto projetivo, eu preciso saber o quanto eu tô projetando. Agora eu tô projetando só um trimestre para frente. É mais difícil você projetar quando você tá lá no primeiro trimestre, porque você precisa projetar o segundo, terceiro e o quarto. Agora a gente já tá no terceiro, então é só projetar o quarto, certo? E aí a gente pega sempre a média, na projeção mais conservadora. Então, 6,3 bi seria o lucro líquido, tá? Projetivo. Vou colocar lá na Word, ó. E aqui a gente coloca o payout médio da empresa. Na Word, ela já vai puxar o dos últimos 12 meses, tá? Então, 51,43 já é o dos últimos 12 meses. Vou digitar aqui 50, que é a média, tá? Se a gente calcula aqui para ter 6% de yield, olha o quanto que a VEG tinha que custar, 12,68. Faz sentido então investir em Vegas? Imagina só, se você fosse cobrar o mesmo tanto de que você cobra de uma seguradora, 8%, a VEG tinha que custar R$9, tá custando R$41 hoje. Faz sentido? É óbvio que não. O preço teto projetivo olhando para dividend yield da VEG é horrível. Eu vou até salvar aqui, porque todo mundo
que tem award consegue ver o meu preço teto projetivo aqui, inclusive as minhas premissas bem bonitinhas aqui, tá? Só que aí que vem o negócio que eu quero te ensinar agora. Só esse insight que eu vou te entregar aqui agora vale muito dinheiro. Então presta atenção, para de ficar disperso aí, presta atenção, já tá acabando o vídeo. Coisas que você tem que prestar atenção nessas empresas que são caras, porque você viu aqui que olhando para dividend yield, ela é cara. Se a gente olha aqui os indicadores, PL de 26, o EV/EBITDA de 18, é uma empresa cara. Só que o que justifica ela ser tão cara assim? É isso aqui, ó, ROI de 28%. Ou seja, ela cresce pra caramba. Então a galera não tá comprando o que ela tá pagando de dividend yield hoje. A galera tá comprando ela mais cara hoje pelo que ela vai ser daqui a alguns anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos na frente. Se você compra hoje, eu já fiz a análise da carteira de um dos alunos, quando você entra na mentoria, você vai ter a chance de concorrer esse bônus aí também, tá? Quando eu analisei a carteira de um aluno, o aluno tinha comprado VEG em 2000 e pouco lá, 2010, 12, se eu não me engano. O yield on cost dele na VEG era de 9, quase 10%. Uai, uma boa pagadora de dividendo? É, porque quando ele comprou, pagava 2. Só que ela foi valorizando tanto, que o tanto que ela paga agora, e o LPA dela, o lucro por ação dela foi crescendo tanto, que agora ele recebe muito mais. Ou seja, é uma empresa de mais de crescimento que de pagamento de dividendos. Justamente porque os indicadores estão elevados. Isso não quer dizer que você não tem que comprar, tá? Isso significa que você tem que comprar com um intuito diferente, que é justamente o crescimento patrimonial da empresa, já que ela entrega um ROI muito alto, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Eu quero que o patrimônio líquido dela cresça cada vez mais, porque cada vez mais ela vai me entregando mais retorno, e cada vez mais ela vai valendo mais lucro, logo cada vez mais ela vai entregando mais lucro por ação. A gente consegue ver isso aqui, ó. Deixa eu apagar minha rabisqueira. O rabisco tanto que até demora a apagar, né? Você tá louco? Olha só, aqui no balanço patrimonial você consegue ver, ó. Eu tô pegando de setembro de 2024 para setembro de 2025, tá? Passando por dezembro de 2024. Então aqui a gente tem uma sucessão de semestre. Olha o patrimônio líquido lá no ano passado, 20 bi. Patrimônio líquido agora, 23 bi. Quando você comprou a empresa aqui, você comprou ela esperando 10% de dividend yield, ela te pagou só 2%, 1% talvez, só que você ganhou em patrimônio líquido dentro da empresa 3 bi. 3 bi foi aqui 15%. 15%, cara. Você ganhou 15% de valorização sobre o patrimônio líquido. Pode ser que não tenha batido na cota, porque a gente viu que a cota aqui desvalorizou 26% em um ano. Mas você viu aqui que o patrimônio líquido subiu 15%. Por quê? Porque esse patrimônio líquido aqui, ele rende o ROI lá, que é 28%. Como ela paga 50% de payout, já te ensinei a calcular a taxa de crescimento médio da empresa, que é 1 menos payout vezes o ROI. Ela tem uma taxa média de crescimento aqui de 14%, de 15%, né? Exatamente o que ela cresceu. Olha que bonito. Tô te comprovando aqui uma métrica de valuation. E a gente pode fazer o valuation agora nessas empresas que têm números e indicadores mais esticados, que inclusive foi o assunto sobre o vídeo de ontem. Eu te ensinei como que a gente consegue ver se uma empresa ela está bem precificada ou se ela está sobrevalorizada. Te ensinei 3 tipos de indicadores importantíssimos, que são muito utilizados nos Estados Unidos. A gente utiliza pouco aqui no Brasil. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a planilha que os alunos da mentoria têm, que é sobre valuation com fluxo de caixa. Pera aí, eu vou achar aqui. Então, pra gente fazer o valuation com fluxo de caixa livre, a primeira coisa que a gente precisa é do fluxo de caixa livre já existente, 2021, 22, 23, 24. Dá pra você pegar isso facilmente em vários sites de consolidação aí de dados, tá? E aí depois a gente tem que projetar esse fluxo de caixa até o período de tempo que você se acha competente. Quanto mais alarga esse período de tempo, mais difícil é de você acertar, tá? E essa taxa de crescimento aqui, você pode colocar como a taxa de crescimento esperada da empresa. A gente consegue calcular a taxa de crescimento esperada da empresa bem facinho, que é só pegar 1 menos o payout vezes o ROI. E aqui só calculando para você ver, ó, 1 menos o payout, que no caso da VEG, que 50%, vezes o ROI, vou colocar aqui de 28% aproximado, dá 14% de crescimento. Eu comecei aqui a simulação com 5% só para você ver se ela conseguisse só repassar a inflação, tá? Se ela conseguisse só repassar a inflação, como que ficaria o resultado dela? A gente precisa trazer o fluxo de caixa futuro a valor presente, e por isso que a expectativa ela é sempre ajustada a uma taxa de desconto. Então essa taxa de desconto é o quanto teoricamente você quer ganhar investindo em VEG. Quanto que eu quero ganhar investindo em VEG e o quanto que eu aceito de taxa? Normalmente a gente usa a média histórica de taxa Selic, mas pode usar, você pode ser exigente do jeito que você quiser. Tive um aluno que inclusive se tornou um monitor, que ele era exigente demais nas métricas dele, nas triagens dele. Ele colocava 20% de taxa de desconto. Nem sempre isso é ideal, porque eu sei que você quer ganhar 20, 30, 40% nas empresas. Você quer achar uma empresa que esteja barata o suficiente para você comprar esses preços de taxa de desconto. Aí, se você vê uma empresa barata a esse ponto, ou é porque a empresa, você achou o ouro, ou é porque a empresa realmente não está muito boa, muito bem precificada. Então tem que tomar cuidado. O ideal é que você use a média histórica da Selic. Mas aqui eu vou colocar
colocar 15% que é a Selic atual, tá? Então quando eu corrijo esses valores aqui, a taxa atual, perceba, o fluxo de caixa lá no perpétuo, a soma do fluxo de caixa até 2030, que foi o que eu simulei aqui, né, 6 anos, mais o perpétuo, que é o fluxo de caixa na perpetuidade, ajustando só pela inflação, ela teria um valor de mercado ajustado a valor presente de 45 bi. Hoje ela tem um valor de mercado de 174 bi, ou seja, aparentemente ela tem um downside de 74%, ou seja, tá caro. Se o fluxo de caixa crescer só isso aqui, tá caro. Mas a gente sabe que a taxa de crescimento esperada da VEG não é 5%, é 14%. E aí quando eu coloco 14%, perceba, o valuation trazido a valor presente ficou de 66 bi de valor patrimonial. Ou seja, a expectativa de crescimento ou é porque a taxa de desconto tá muito alta, ou eu tô colocando uma expectativa de crescimento muito baixa. A gente fez esse mesmo cálculo com o Klabin. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo. Se fosse eu assistiria só para poder comparar. Se a gente desse as premissas aqui, por exemplo, para 8%, aí começa a ficar interessante. O valor da VEG seria ali no preço justo, o valor intrínseco, R$ 37, R$ 38 reais. Se a gente coloca aqui uma taxa de crescimento esperada para os próximos anos aí, depois da reversão da taxa Selic um pouquinho maior, 15%, 20%, e aqui agora que o céu é o limite. Você pode prospectar o jeito que você quiser aqui, né? Você pode fazer a simulação que você quiser. Vou colocar 15%, 17%. Ah, perceba, tá começando a encaixar com o que a galera acha que vai acontecer. E aí, teoricamente, isso aqui é o esperado pelo mercado. Essas taxas de crescimento é o esperado pelo mercado. Porque se a gente traz o valor presente atual, e eu vou até aumentar aqui um pouquinho, ó, de 17 para 20, para poder ficar bem certinho aqui, ficou bem certinho, ó. O valor de mercado atual seria o mesmo valor de mercado daqui a alguns anos, com essas taxas de crescimento aqui. E no perpétuo ela crescendo 2%. Perceba, se eu investir hoje, na VEG hoje, por este preço aqui, a uma taxa de desconto de 8%, se eu colocar o 11,45% aqui, que sobe pra caramba a taxa de desconto, perceba que já não dá mais tanto assim para investir. Ou seja, a justificativa para investir em VEG hoje, que eu não tenho dúvidas que é uma empresa boa. Você sabe que eu nunca vim aqui falar que a VEG é uma empresa ruim. Nunca falei para você que a VEG, na verdade, na minha opinião, é uma das melhores empresas da bolsa. Uma das melhores empresas da bolsa. Fica no top 3. Às vezes, depois eu posso até gravar um vídeo top 3 empresas em qualidade da bolsa. A VEG tá lá, com certeza. É uma dos top 3, top 5. Mas perceba, ou eu tenho que esperar uma taxa de desconto baixa, o que não é razoável, vou colocar 11%, nós mora no Brasilzão, apesar de 60% da receita dela ser dolarizada, vou colocar aqui 11% de taxa de desconto. Eu tenho que esperar uma expectativa de crescimento maior do que isso aqui, ó. Tem que esperar. Vamos ajustar aqui as expectativas de crescimento. Ó, ela tem que crescer. Eu tô ajustando aqui, tô jogando números a esmo aqui, tá? 30%, 50% de 2025 para 2026, o fluxo de caixa livre, 28% em 2027, 25, 20, 14 que ela vai diminuindo o crescimento posteriormente, né? Para ter um upside de 7%. Ou seja, ou você tá esperando esse crescimento aqui, ou mais do que isso para justificar sua compra. Acho que ela pode crescer isso aqui? Com certeza, a VEG tem espaço para crescer isso aqui. Mas, bem sinceramente, acredito que o valor intrínseco da VEG agora, as 41, ficou meio apertado, hein? A 41 agora, na minha opinião, ficou meio apertado. Tem outras empresas, inclusive você pode usar a mesma métrica de valuation, que tem mais desconto. Isso exigindo uma taxa de desconto maior e exigindo menos crescimento. Então, é sobre o seu perfil de investimento, né? Se você gosta muito do quality invest, que não é errado, que você investe mais pela qualidade do que pelo o preço da ação, não tem problema nenhum. VEG com certeza seria uma das empresas compras. Itaú, BTG seriam empresas compras. Se você está olhando só pela qualidade, você não está olhando pelo preço. Mas realmente, a esses preços não faz sentido. Gravei vídeo para vocês falando de VEG quando chegou a R$35, lembra? Olha aí, ó, quem gosta de VEG a R$35 é um bom preço para entrar, hein? É um bom preço para entrar, faz sentido. Agora realmente ficou descontado, parará. Mas a galera não quer. A galera quer quando bate 41. A galera quer quando já, ó, agora que subiu 13% aí agora a galera quer, né? Quando tava lá 36, um mês atrás, ó, 35, um mês atrás. A galera não queria, agora quer. Fica difícil te ajudar, né, meu amigo? Mas espero que você tenha aprendido bastante coisa nesse vídeo. Se você quiser aprender ainda mais, considere ser aluno da Geração de Dividendos, que essas turmas demoram a abrir, são de 6 meses. A próxima turma vai ser agora dia 10/11. Então, se você quer ser aluno, escaneia esse QR Code aqui, clica no link da descrição pra você entrar no grupo que eu vou te passar todas as orientações, beleza? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.